Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de Química Geral e Experimental, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá na descrição, beleza? Ou no início do vídeo você também tem ali o nosso contato, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês, tá? E seguinte, pessoal, como sempre, vou iniciar aqui fazendo uma leitura inicial, contextualizando os principais conceitos, os conceitos mais importantes trazidos aqui nessa disciplina, nessa atividade, tá? Para a gente de fato entender a aplicabilidade da disciplina, entender a importância e correlacionar com coisas na prática, né? Então a gente vai fazer essa contextualização inicial para entender de fato, beleza? Vou dar início então aqui à leitura, olha só. O que ele traz aqui para nós nas atividades? Todos os dias, em nosso cotidiano, ocorrem reações químicas ao nosso redor e também em nosso organismo, de modo que podemos afirmar que a manutenção da vida depende de várias reações químicas. Nas indústrias farmacêuticas, algumas boas práticas de fabricação BPF visam minimizar a ocorrência de trocas, misturas ou contaminações por partículas microbianas e cruzadas na fabricação de medicamentos. São regulamentações que a indústria farmacêutica deve adotar nos seus processos de fabricação de medicamentos, visando assegurar a qualidade, eficácia e segurança do produto. As normas nacionais e internacionais de BPF têm o objetivo de estabelecer padrões de qualidade para assegurar que os medicamentos sejam fabricados em conformidade com os biolotes testados e conforme normas e exigências sanitárias, avaliando por meio de seu controle e garantia de qualidade a manutenção e atendimento pleno às suas especificações, tá? No Brasil, hoje, as boas práticas de fabricação são estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Aí ele traz o seguinte, ó. Imagine que você faz parte da equipe de engenharia de processos em uma indústria farmacêutica que produz comprimidos efervescentes antiácidos. Um dos estágios do processo envolve a liberação controlada de dióxido de carbono, a partir da reação entre ácido acético e bicarbonato de sódio, para que os comprimidos sejam formados e embalados corretamente com a pressão interna adequada. Contudo, um problema surgiu. Alguns lotes estão gerando quantidades insuficientes de CO2, dióxido de carbono, fazendo com que os comprimidos fiquem mal formados ou percam o efeito efervescente. O gerente da planta pediu à sua equipe que estude a reação em escala laboratorial para entender os fatores que influenciam a liberação de dióxido de carbono, CO2. Vamos ao desafio? No Atlas das Engenharias você tem disponível o roteiro com o título Reações Químicas. Leia com atenção todas as etapas e veja com cuidado os vídeos explicativos do experimento. Em seguida, faça o experimento de liberação de gases. Responda as questões sobre os experimentos. Tá? 1. A reação química ocorre entre o ácido acético CH3COOH e bicarbonato de sódio NaHCO3. Adicione uma foto do experimento realizado e com base nessa foto explique o que ocorreu no experimento. Então vamos lá, pessoal, só para a gente entender, tá? Então vai ocorrer uma reação entre o ácido acético, que é presente no vinagre, tá? E o bicarbonato de sódio, presente em vários produtos como fermento, tá? Como exemplo. Quando esses dois reagentes eles se misturam, tá? Quando ocorre a reação deles, ocorre uma reação ácido-base, tá? Então a gente tem aqui, ó, nós teremos aqui a reação então CH3 COOH
mais, tá? Mais NaHCO3. NaHCO3. Vai formar, tá, pessoal? O que vai formar quando a gente tem uma reação ácido-base? Quando esses dois reagentes se misturam, ocorre essa reação, resultando na liberação de gás carbônico, um sal, tá? E água. Então nós teremos a formação de, depois eu faço o balanceamento certinho, tá? CO2 mais água, tá? Mais o acetato de sódio, tá? Que seria o nosso sal. CH3, COO, Na. Beleza? Então nós teremos essa reação aqui ocorrendo no nosso experimento, beleza? Então, pessoal, na prática, esse tipo de reação é fundamental em várias indústrias, tá? Principalmente na produção de produtos efervescentes. Porque o CO2, que é o dióxido de carbono, que é liberado, ele é responsável pela efervescência dos comprimidos, tá? Ou seja, ele é importante pelo seu efeito efervescente, tá? O que vai ocorrer no experimento ali, tá? Durante o experimento, você vai adicionar vinagre, que é o ácido acético, né? Ao bicarbonato de sódio. Vai ocorrer a liberação de gás e você vai conseguir observar através da formação de bolhas, tá? Então esse fenômeno, como eu já disse, é essencial para a fabricação de comprimidos efervescentes, porque a quantidade de gás liberada precisa ser controlado para garantir a forma correta e a eficiência do produto final, tá? Então basicamente isso que a gente vai estar entendendo ali no experimento, tá? Seguindo aqui então, ele traz aqui na 2 o seguinte: nessa reação foram produzidos acetato de sódio, CH3COO-Na, água e gás carbônico, conforme mencionei ali. Faça a fórmula de Lewis para todas as moléculas envolvidas na reação química, os reagentes e os produtos, indicando o tipo de ligação química que acontece em cada uma, tá? Então a gente vai, primeiro, pessoal, em cada elemento, a gente vai separar todos os elementos e a gente vai buscar lá na tabela periódica a camada de valência, tá? A gente vai consultar a tabela periódica, eu vou mostrar certinho como é que consulta, tá? Porque basicamente a fórmula de Lewis é uma representação das moléculas que destaca os elétrons de valência apenas. Então a gente pode ter no máximo 8, que é a posição ali do gás nobre na nossa tabela periódica. E a gente vai mostrar através da fórmula de Lewis como os átomos estão ligados entre si, tá? Então, por exemplo, o ácido acético, o nosso CH3COOH. O ácido acético ele possui uma estrutura onde o grupo carboxila, que seria o COOH, está ligado a um átomo de carbono e 2 hidrogênios, beleza? Na fórmula de Lewis, nós representamos os elétrons ao redor dos átomos e as ligações entre eles, tá? A gente pode ter ligação simples, ligação dupla, ligação tripla e por aí vai. Isso a gente vai fazer, essa análise a gente vai fazer certinho, montar ali, eu vou explicar o passo a passo de como fazer. A gente vai fazer para o bicarbonato de sódio, para a água, para o acetato de sódio e para o gás carbônico, tá, pessoal? A gente vai ter que aplicar isso aí para cada uma delas, tá? E aí o que ele pede aqui na 3 para nós? Na questão 3, tá? Sabendo de todos os reagentes e produtos, indique a reação química balanceada que ocorreu nesse experimento. Então nós vamos fazer o balanceamento, a etapa, tá? Vamos escrever ali certinho. Então a reação entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio pode ser representada da seguinte forma que nós colocamos aqui abaixo, tá? Representamos assim normal. A gente vai contar a quantidade, tem uma regrinha, tá? Se a gente começa por carbono, por hidrogênio, a gente vai obedecer uma regrinha ali para estar fazendo as etapas de balanceamento, tá?
que é basicamente, por exemplo, se eu tenho 4 carbonos do lado esquerdo, tem que ter 4 carbonos do lado direito. E assim, essa mesma análise para todos os elementos, tá? Beleza. Vamos verificar aqui se tem mais alguma coisa importante na 3. Mas é isso, tá, pessoal? Basicamente, a reação balanceada ela é crucial para a gente saber as proporções corretas dos reagentes necessários, tá? Para que ocorra de forma eficiente. A massa correta, tá? A quantidade correta que você vai inserir ali para ter a maior eficiência e garantir que não haja desperdícios de reagentes ou produtos mal formados. Então, isso na indústria química é importantíssimo para a redução de custos, consequentemente, aumento do lucro, né? 4. Em um lote teste foram utilizados 5 gramas de bicarbonato de sódio. Se todo o bicarbonato foi consumido na reação, quantos gramas de CO2 foram liberados? Então, pessoal, a gente vai aplicar aqui a estequiometria, tá? Então, a gente vai entender qual que é o rendimento da reação. Tá? Esse cálculo vai ajudar a gente a entender o rendimento da reação. Então, a partir da quantidade de bicarbonato de sódio, 5 gramas, a gente consegue calcular a quantidade de gramas massa, né, de CO2 que serão liberados. Então, esse cálculo, como eu já falei, né, vai ser essencial para a gente garantir a quantidade exata de gás necessária para que os comprimidos tenham a pressão interna correta, ok? Então, é basicamente isso. O balanceamento vai nos ajudar, tá? É tudo uma sequência, tá? O balanceamento vai nos ajudar a calcular aqui da forma correta. Aí é 5, pessoal. A concentração do ácido acético no vinagre é 5%. Em 20 ml de vinagre, quantos mols de ácido acético estão disponíveis para a reação nesse volume de vinagre? Considere a densidade do vinagre 1,05 grama por ml. Então, pessoal, novamente, tá? A gente vai encontrar aqui. Ele pede aqui para nós quantos mols, né? A gente vai trabalhar novamente com a nossa equação balanceada, tá? Então, ó, a concentração que ele trouxe para nós é de 5% de ácido acético. Esse dado ele vai ser útil para nós calcularmos a quantidade exata de ácido necessário na reação. Então, a densidade do vinagre a gente vai utilizar também, vai ajudar a converter o volume para a massa, tá? E a partir daí a gente consegue calcular o número de mols do ácido acético disponível, tá? Então, na prática, pessoal, esse cálculo aí é importante para a gente garantir que a quantidade de ácido acético no vinagre seja suficiente para reagir com o bicarbonato de sódio, tá? Senão também, novamente, a gente volta para aquele ponto lá de eficiência, custo e tudo mais, beleza? Para não ocorrer um produto mal formado. Certo. Na 6, pessoal, ele traz aqui para nós o seguinte, ó. Sabendo da entalpia padrão de formação que estão a seguir listados, calcule a variação de entalpia padrão desta reação. A reação é endotérmica ou exotérmica? Então ele trouxe aqui para nós os valores das variações de entalpia, tá? Kilojoule por mol de todos os elementos da reação. A entalpia, pessoal, é uma medida da energia total de um sistema, tá? Incluindo a energia interna e o trabalho feito contra a pressão. Então, a variação de entalpia, ela nos ajuda a determinar se a reação é endotérmica, ou seja, se ela absorve o calor, ou se é exotérmica, se libera calor, tá? Na prática, pessoal, a gente sabe que saber se a reação é endotérmica ou exotérmica nos ajuda a controlar a temperatura do processo de produção. Então, se a reação liberar calor, o processo ele pode ser mais difícil de controlar, tá? E se ele absorver calor,
pode ser necessário fornecer energia adicional para manter a reação, certo? Então, basicamente, essa é a importância na prática para nós analisarmos a variação de entalpia, tá? E por fim, pessoal, na 7, consultando a ficha FDS do produto químico bicarbonato de sódio, você observou que a solubilidade em água desse reagente é de 96 gramas por litro a 25 graus Celsius. Qual a concentração máxima em mol por litro que pode ser obtida em solução aquosa a essa temperatura? Pessoal, a solubilidade do bicarbonato de sódio em água, tá, vai indicar a quantidade máxima que pode ser dissolvida em um determinado volume de solução, ou seja, se torna aquela mistura homogênea, tá, onde a gente não consegue perceber porque a água realmente absorve, mas chega a uma determinada concentração que o sal vai começar a se acumular no fundo, tá? O bicarbonato de sódio vai se acumular no fundo. Então esse conceito é importante para garantir que a reação tenha a quantidade suficiente de reagente disponível para ser consumida. Novamente aquele mesmo ponto, tá? Então, se a concentração de bicarbonato for muito alta, ele pode não se dissolver totalmente, afetando aí a eficiência da reação. E se for muito baixa, pode não ser suficiente para a produção dos comprimidos. Então existe uma quantidade ideal e uma margem de segurança, beleza? Então esses são os principais pontos, pessoal, que eu queria trazer aqui antes da gente começar de fato aí a desenvolver, beleza? Então, vamos organizar aqui certinho para iniciar nossas análises aí, os nossos cálculos e tudo mais, beleza?